Chegou a hora da reportagem especial desta noite. O Brasil investe 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano no atendimento médico básico aos 800 mil índios que vivem no país. E é um esforço que dá resultados e muitas vezes salva vidas de crianças, mulheres e homens das mais diversas etnias e nos lugares mais distantes. O repórter Eduardo Faustini viajou pelo Brasil e mostra agora lugares onde os índios recebem o atendimento correto e lugares onde o dinheiro destinado à saúde deles simplesmente desaparece. Reia, reia, na reia, 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 na reia, reia, na reia, reia. Nós precisamos de ter um tratamento da saúde indígena de qualidade. A gente precisa ver onde está o problema de gestão. Tem várias pessoas que estão trabalhando como indicação do político e ele não tem noção como é que é a saúde indígena. Nosso povo dança junto nesse mundo de corrupção. As refeições eram bastante inferiores ao que estava previsto no contrato. De um total aproximado de 5 milhões de reais do contrato, foi possível identificar que 2,5 milhões de reais foram desviados. O que está permitindo que essa corrupção aconteça? O governo diz que recurso tem muito da saúde indígena. Aonde está o dinheiro? Há muitas conversas de que nós, povos indígenas, somos coniventes com a corrupção. Não somos. Faz 20 anos que os índios brasileiros conquistaram por lei o direito a um atendimento diferenciado na saúde básica. Diferenciado por quê? Dependendo da região, pelas distâncias. O indígena está vindo lá de 7 horas de viagem, pegou o carro, pegou o barco, 3 horas de barco. Quando uma pessoa passa mal, uma mordida de cobra, uma situação dessa, tem que ir helicóptero, tem que ir avião, leva um funcionário da FUNAI. A outra diferença, as questões culturais, e são muitas. A gente sempre trabalha os dois lados do atendimento, dos cuidados à saúde. Tanto vendo a questão do atendimento médico, quanto do atendimento que é prestado pelos nossos pajés, pelos nossos benzedores, pela nossa tradição. Nós conhecemos a cultura, nós sabemos a hora da reza do pajé na criança que está cansada e nós sabemos a hora de nebulizaar a criança. A gente, comunidade de saúde, vai lá, a pessoa que está lá não fala o português. A mulher, às vezes, não fala com as pessoas, e sim só o marido. Tem povo que não entende o português, que nem as minhas tias, as minhas avós, elas não falam português. O Brasil tem cerca de 800 mil índios. São 274 línguas de 305 etnias. 17,5% não falam português. No ano passado, em todo o país, foram realizados 8 milhões de atendimentos na atenção primária indígena. A rede de atendimento básico é composta pelos chamados Distritos Sanitários Especiais Indígenas, ou DISEIs. O Brasil tem 34 DISEIs. As manchas nesse mapa mostram a localização e o raio de atendimento de cada DISEI, entre áreas urbanas e aldeias. São mais de 5 mil aldeias. Os DISEIs são de responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Aqui em Pernambuco, nós tivemos a oportunidade de estruturar essa assistência em todas as terras, em todas as etnias. Aqui nós temos toda a equipe multidisciplinar de saúde indígena. Eu estou trabalhando aqui aproximadamente há 10 anos e a gente tinha 2 consultórios odontológicos dentro da nossa aldeia. Hoje nós temos, se eu não me engano, 8 consultórios odontológicos. Mas ainda há muitas questões indígenas a serem enfrentadas pelo sistema de saúde como um todo, nessa região atendida pelo DISEI Pernambuco. A gente tem realmente muitos casos de alcoolismo dentro da terra indígena. As equipes fazem a atenção básica, mas no momento que a gente precisa da referência para tratar esse tipo de problema de saúde, a gente não tem para onde direcionar, para onde referenciar esse paciente. Começou a beber com quantos anos? 11 anos. Eu já estou com 51, eu comecei a beber com 7 anos.
Em abril deste ano, índios foram às ruas protestar contra propostas do governo de modificar a saúde indígena. Todas as lutas dos povos indígenas foi conquistado com luta. Não foi porque o governo é bonzinho. O governo diz que quer discutir as mudanças com os índios, que têm medo de cortes no orçamento. Não tem nenhuma intenção do governo brasileiro de fazer qualquer redução de investimento. Nós não temos intenção nenhuma de fazer mudança sem a participação de todos eles. Hoje o SUS investe mais ou menos 600 e poucos reais por cidadão. A saúde indígena hoje tem R$2.000 só na assistência básica. Vamos lembrar que a alta complexidade não está dentro desses recursos. Então nós temos R$2.000 por indígena. Ou seja, por ano, o investimento por indígena é o triplo do investimento por usuário do SUS na saúde básica. O governo diz que recurso tem muito da saúde indígena. Aonde está o dinheiro que está sendo aplicado? Como está sendo feito? O repórter Eduardo Faustini está agora em Mato Grosso, no Dicei Caiapó, onde as coisas não funcionam como deviam. Aqui a estrutura conta com casas de saúde indígena, ou casais. O Dicei Caiapó, ele tem o dever de dar suporte para o indígena sair da aldeia, vir para a cidade, ser recebido aqui na casa de apoio. Nós podemos ver que dentro das enfermarias, vários parentes ali aglomerados, sem um colchão adequado. É uma vergonha de uma casal desse daqui não ter lugar para paciente. Esse é um dos banheiros. Essa é a cozinha. E é assim que pacientes e parentes comem. Muitas vezes, quando se pensa em trazer um indígena para cá, não se pensa em dar uma alimentação nos seus padrões culturais, né? Então, você pode ver que existe toda uma precariedade. O cacique Puiú, que é o sucessor do cacique Raoni, reclama da política de gestão das Diceis. O senhor acha que a interferência política para a distribuição de cargos nos Diceis, isso atrapalha a saúde indígena? Atrapalha. Se nós quer pessoa para acompanhar no trabalho da saúde, eu acho que nós já temos pessoa indígena. Nós já temos pessoa nível superior. Nós já temos pessoa nível médio que dá para acompanhar o trabalho da saúde. Como as indicações são políticas, a gente não tem ainda não somos ouvidos nesse processo, mesmo a gente estabelecendo os critérios, a gente não está sendo ouvido. Cada um desses apadrinhados políticos, dessas indicações políticas, chega no Dicei, acha que o Dicei é a sua casa. Há ali uma associação de indicações, muitas vezes de conveniências políticas locais, sejam elas das políticas próprias dos índios ou da própria política de representação partidária. Semana passada, índios ocuparam o Dicei de Macapá para protestar contra a gestão. Nós não temos intenção nenhuma de fazer mudança sem a participação de todos eles, e qualquer mudança que tiver, no intuito do quê? Nós precisamos fazer chegar uma saúde indígena de melhor qualidade na ponta. Para o governo, a falta de controle e a corrupção são também problemas graves. Essa é a dificuldade hoje no Brasil, fazer o dinheiro chegar na ponta. Tem muito intermediário, muita gente querendo levar vantagem. Desde 2012, a Controladoria Geral da União fez 36 ações de controle e investigação em Diceis. Encontrou problemas e fraudes em todas as ações. Nos transportes de pacientes, por exemplo, a CGU diz que no Amazonas houve uso de combustível sem justificativa. No Pará não foi possível confirmar a regularidade das horas de voos pagas. No Maranhão, superfaturamento de R$6.400.000. Na área de alimentação, a Bahia teve um prejuízo de mais de R$1 milhão. No Pará, prejuízo de R$448 mil. Os casos de corrupção que nós identificamos estão voltados para transporte, para alimentação e também para contratação de pessoal. Nós temos casos em que nós tínhamos o envolvimento isolado de empresas que se organizam para fraudar licitações. Nós temos casos em que funcionários estão envolvidos. Este ano, os servidores do Ministério da Saúde foram afastados por suspeita de superfaturamento na licitação de maletas de ultrassom. Cada maleta foi comprada por R$61 mil,
Segundo o Ministério, o valor orçado diretamente com a própria empresa que vendeu as maletas foi de R$40 mil. Em nota, a empresa Mobson Comércio de Equipamentos, que forneceu as maletas, diz que não violou qualquer norma jurídica ou administrativa e que se mantém à disposição para prestar qualquer esclarecimento. 6 investigações da CGU com a Polícia Federal e o Ministério Público ainda estão em andamento. A mais recente é no Dissei Caiapó, uma fraude da empresa que fornecia alimentação. A empresa foi criada única e exclusivamente para participar e vencer essa licitação. Se eles forneciam 50 refeições por dia, eles acabavam cobrando 150 da União. De um total aproximado de R$5 milhões do contrato, foi possível identificar que R$2,5 milhões foram desviados. A Operação Kitsune, que em japonês significa raposa, aconteceu depois que o Fantástico esteve lá. O cacique Puiú, que você conheceu nesta reportagem, foi afastado do cargo que ocupava. Kenan, que faz parte do controle social desse Dissei, defende o cacique. As informações vinham distorcidas para ele. Então, assim, a informação chegou para ele, então, peraí, calma lá. Se não fizer uma nova licitação, a gente vai ficar sem alimentação, é isso? Ele acabou interferindo, buscando apoio, mas no intuito de ajudar. O Fantástico não conseguiu contato com o cacique. O dono da empresa foi preso. Procuramos os sócios dele, mas ninguém quis falar. As investigações permitiram a Polícia Federal identificar que o dinheiro desviado era repartido entre lideranças indígenas e servidores do Dissei. O recurso que hoje financia a saúde indígena é recurso público. Se tem indígena envolvido, que ele seja responsabilizado. Se tem gestores envolvidos, que ele seja responsabilizado. Se tem trabalhadores de saúde indígena envolvidos, que ele seja responsabilizado. O que a gente quer é entender todos os problemas e entregar ao gestor informações estratégicas que permitam a ele criar medidas preventivas para evitar que casos de corrupção já identificados ocorram novamente na aplicação dos recursos da saúde indígena no país. Ninguém se preocupou se ia trazer doenças, influências ruins, práticas que não eram dos nossos costumes e passaram a ser, porque a gente não tem como separar. Você apresenta as modernidades ou você apresenta o acesso e a partir desse acesso vem coisas boas, mas vem também o que não é bom. O modelo ideal é o que nós temos hoje, manter a secretaria, a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a autonomia dos distritos e continuamos com nossas equipes na base. Quase nada de esperança, qual futuro dá para as crianças. E que seja trabalhado o controle social nas bases, como nós fazemos aqui em Pernambuco. Tudo é discutido dentro do controle social. Então, se fizer isso, ok. Ó Pai, vê lá esses filhos teus que vivem a sofrer, tanto dinheiro no mundo, tanta ambição.